Olá, eu sou o professor Bruno Braga e esta é mais uma aula da disciplina de Gestão da Informação que eu ministro no Instituto Federal de Brasília. Análise de conteúdo com o CDC Easy Test. O CDC Easy Test é um aplicativo desenvolvido pelo Centro de Controle e Prevenção de Doenças, uma organização vinculada ao Departamento de Saúde e Serviços Humanos do Governo dos Estados Unidos. É um aplicativo Windows que suporta as tarefas de criação, manutenção e análise de bases de textos semi-estruturados, usando modelos ou templates de questionários para a coleta de dados e posterior codificação conforme um conjunto de categorias. Por que o CDC desenvolveu o aplicativo EasyTest? Por exemplo, estudos de comportamento de risco para a contaminação por HIV/AIDS têm questionários com 20 a 50 perguntas abertas, com respostas fornecidas de forma discursiva por centenas de entrevistados e obtidas por 20 a 30 pessoas de uma equipe de entrevistadores. O resultado desta fase de coleta é uma base de dados semi-estruturados que é equivalente a centenas ou milhares de páginas de texto. Qual o objetivo do EasyTest? Um desafio neste tipo de pesquisa é organizar e gerenciar os dados semi-estruturados de um modo confiável e eficiente, considerando que um número muito elevado de entrevistados e entrevistadores está envolvido no processo. Após a fase de coleta, pesquisadores podem criar e usar um sistema de códigos, codebook, para classificar segmentos de texto e realizar buscas em cada uma destas questões. A criação de uma base de dados no CDC EasyTest. Quando o usuário inicia o aplicativo EasyTest, logo no primeiro menu File, ao clicar no item Administration, o EasyTest solicita a senha para a administração da base de dados, que é importante para evitar que a estrutura dos dados e os questionários sejam alterados por algum dos entrevistadores da equipe. Depois de fornecer a senha do administrador, que por padrão é a palavra admin com a letra A maiúsculo, uma série de opções para gerenciamento da base de dados é disponibilizada. A primeira das opções, Initialize New Database, permite que você inicie um novo projeto de base de dados. Após fornecer o nome do arquivo do projeto de base de dados, preferencialmente com a extensão EasyT, a base de dados nova será inicializada pelo aplicativo. Neste momento, você pode continuar trabalhando com esta nova base de dados ou pode fechá-la, encerrá-la, no menu File, Close Database. Você também pode abrir tanto esta base de dados recém-criada como uma outra base de dados existente. No mesmo menu File, existe uma opção Open Database, ou seja, abrir base de dados. Quando você abre uma base de dados existente, o formulário com as questões, a estrutura do formulário com as questões, ela é exibida. Para que você retorne à tela de administração do base de dados que você abriu,
é necessário ir no menu File Administration. Aquela tela onde você inicializou uma nova base de dados, ela é exibida novamente, mas agora está habilitada a opção Modify Database Information, ou seja, modificar a informação de uma base de dados. Você deve clicar nessa opção. Nessa tela principal para gerenciamento de uma base de dados do EasyTest, no item Modify Database Information, você pode entrar com o nome do estudo, o Study Name. Também pode criar os elementos do modelo do formulário de questões que corresponde à estrutura da base de dados, o Database Structure. Pode criar e manter o livro de códigos, o Codebook. Proteger contra modificações à estrutura da base de dados, o Lock Database Structure. Proteger a entrada de dados, no Lock Data Entry. E mudar as senhas. A Administrative Password, que você já utilizou quando inicializou o aplicativo EasyTest, e também a Database Password e o Codebook Password. Na opção Modify Database Information, além de alterar o Study Name e os passwords, as senhas, você também pode marcar a opção Force Test Selection. Ao fazer isso, o EasyTest vai forçar o pesquisador a aplicar os códigos nos segmentos de texto que representam o significado inferido, e não no questionário como um todo. Para que serve a opção Force Test Selection? Considere de uma base de dados sobre beneficiários do Bolsa Família que um entrevistado relatou, abre aspas, todas as manhãs, antes de ir para o trabalho, eu dou o que comer para os meus filhos para então deixá-los com a minha mãe, que sempre toma conta deles para mim. Fecha aspas. Considere ainda que o sistema de códigos possua os seguintes códigos. Tem criança residindo na família e tem idoso residindo na família. Bom, o pesquisador, ao ler este relato do entrevistado, caso a base de dados esteja assinalada para Force Test Selection, ele deverá selecionar o trecho da narrativa textual que levou ele a inferir a necessidade de aplicar qualquer código. Então, para aplicar o código de tem criança residindo na família, o pesquisador vai ter que selecionar a frase dou o que comer para os meus filhos, que evidencia este significado na narrativa. Da mesma maneira, para aplicar o código tem idoso residindo na família, ele poderá selecionar o trecho de texto para os meus filhos, para então deixá-los com a minha mãe, que sempre toma conta deles para mim. Vamos agora clicar no menu na opção Return e voltar à tela de gerenciamento da base de dados. Na opção Define Modify Structure, a estrutura da base de dados existente, os campos que devem ser preenchidos com informação coletada dos entrevistados, ela é exibida ou ela deve ser fornecida. Quando você está criando uma nova base de dados, ao menos
um campo já virá preenchido para você. É o Respondent ID. Na terminologia de banco de dados, este campo, que é do tipo numérico, corresponde à chave primária, ou seja, o identificador único de cada questionário preenchido para cada entrevistado. Um exemplo comum de chave primária utilizada em bancos de dados sobre pessoas é o CPF, o Identificador Único da Receita Federal do Brasil. Mas no caso do CDC EasyTest, esta numeração dos Respondent IDs, ela é iniciada no número 1 e ela vai sendo incrementada automaticamente à medida que os entrevistados forem fornecendo dados que serão armazenados no banco de dados da pesquisa. Nesta mesma tela, você pode inserir um novo elemento ao final da lista. Por exemplo, você pode criar um campo de dados para a data de nascimento, que dará o tipo Date Field. Você pode administrar qualquer dos elementos dessa lista. E você também pode pré-visualizar o formulário de entrada de dados, né? Clicando em Data Entry. Pode ainda reordenar um elemento, mudando, portanto, o número de sua posição no formulário, a ordem em que ele aparece no formulário. E lembrando que, como é uma chave primária, o campo Respondent ID ele não pode ser apagado. É o único registro que deve existir em todas as bases de dados utilizando o EasyTest. Quais são os tipos de elementos que podem ser utilizados para formar a estrutura de uma base de dados no EasyTest? Diferente dos bancos de dados que utilizam tipos primitivos, como date para datas do calendário ou campos numéricos ou campos de texto longo, texto curto, o EasyTest ele também tem tipos de elementos para a formatação do formulário do questionário propriamente. Ele mistura esses dois tipos de elementos do formulário e elementos da estrutura da base de dados. Portanto, você, ao clicar na caixa de seleção para Element Type, você vai ver tipos como Title, para o título do formulário, Section, Reading, para cabeçalho de seção, Subsection, Heading, para cabeçalho de subseção, Short Text Field e Long Text Field, esse sim um campo para a estrutura da base de dados, Date Field, Numeric Field igualmente, né? Tipos de campos de base de dados, mas mais uma vez, tipos de elementos de formulário, o Drop-Down List para a seleção de valor, o Option List, e também para a formatação do formulário, Page Break para quebra de página, Blank Lines para linhas em branco e ainda um tipo para comentários do entrevistador, Comments. Portanto, ao definir a estrutura da base de dados, você também está definindo a estrutura do formulário, inclusive fornecendo elementos que não são tipos de dados, mas na verdade tipos de elementos de um formulário padrão utilizado no sistema Windows. Veja o exemplo em tela. Para escolher o gênero do entrevistado, você define uma drop-down list, uma lista em que você escolhe masculino ou feminino.
Para fornecer a idade do entrevistado é um tipo numérico simples. Para relatar os hábitos de uso de drogas, né, como foi do exemplo do manual do EasyTaste, você usa um long taste field, porque esse campo é essencialmente não estruturado. O entrevistado vai relatar de maneira subjetiva os seus hábitos. E por aí vai. O tipo de elemento chamado drop-down list, ele admite um único valor entre uma lista de valores padronizados previamente fornecidas para o EasyTaste pelo pesquisador que projetou a pesquisa. Você pode clicar na opção ADD Modify Values para alterar a lista dos valores que são permitidos. Veja os dois exemplos aqui na direita. Se você pretende escolher uma cor, uma única cor, você pode escolher entre uma lista que tenha white, branco, pink, rosa e orange, laranja. Se você pretende escolher o estado matrimonial, estado civil do entrevistado, você pode escolher entre casado, divorciado, separado, solteiro ou viúvo. É para esse tipo de informação em que as opções possíveis são previamente estabelecidas e não podem mudar durante a coleta de dados que existe o elemento drop-down list. O tipo de elemento option list é outro que só admite um único valor entre uma lista de valores padronizados. A diferença é a maneira como ele exibe as opções disponíveis. Ele já deixa todas elas no formulário em exibição, como no exemplo, né, à direita, East, que é leste, Central e West, que é oeste, e o entrevistado deverá escolher uma destas três opções e apenas uma delas, clicando sobre a mesma. Então, após todos os tipos de elementos da estrutura do formulário tiverem sido inseridos, usando a opção ADD New, o formulário estará pronto para ser usado. O projetista poderá então visualizar como ficou o seu formulário. Desta vez, clicando na opção Preview Form, que está no canto inferior direito desta tela. Depois que todas as tarefas de gerenciamento da base de dados tiverem sido concluídas, o usuário pode clicar em Exit Administration no menu. E ele vai, portanto, ser direcionado para a tela do formulário propriamente dito, para fornecimento dos dados. Nesse caso, ele também pode clicar na opção Close Database e o EasyTaste vai questioná-lo automaticamente para criar um backup, um arquivo de backup da base de dados que foi criada ou modificada. Você deverá assinalar a opção Yes, sim, para você salvar um backup da sua base de dados. Essa é a maneira que o EasyTaste garante que todas as modificações que foram realizadas serão preservadas. É claro que a qualquer momento você poderá abrir a base de dados criada novamente para inserir ou manter os registros na opção File Open Database. O formulário, a estrutura do formulário será novamente exibida na tela para o usuário e botões para navegação entre os registros da base de dados aberta, se houver algum,
estarão disponíveis para você. O first, o previous, o last, o next. E você ainda pode clicar no botão Go To, que vai direto para um número de questão, Go to Question Number, ou direto para um entrevistado específico, né? Go to Respondent ID. Depois que você inserir os dados no formulário para um entrevistado, você deverá clicar em adicionar e depois em salvar um novo registro. Isso é importante porque se você não salvar o novo registro, as informações fornecidas não serão gravadas na base de dados. Bom, esta foi a aula sobre a criação e manutenção de uma base de dados no CDC EasyTest. Outras aulas vão seguir esta para que vocês possam dominar a ferramenta e possam realizar as suas pesquisas de análise de conteúdo qualitativo. Obrigado pela atenção.